Bíblias em Filipenses 4, versículo 4. Amém. Primeiro gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui falando da palavra de Deus, a sua palavra santa. Eu cresci aqui nessa igreja desde pequeno, correndo aqui nesses corredores, e para mim é um privilégio poder partilhar da palavra de Deus juntamente com os irmãos, com os poucos que têm aqui e com aqueles que estão em casa. A igreja que eu frequento, a igreja que eu congrego, que eu tenho irmãos, que a minha família congrega, então para mim é um privilégio muito grande. Em Filipenses 4:4, vamos ler até o 7, diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a palavra de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Para que a gente possa entender um pouco do que Paulo está querendo ensinar para nós, é importante a gente poder trazer à memória um pouco do contexto da carta de Filipenses. A carta de Filipenses foi escrita na primeira prisão de Paulo. Ela é conhecida como a Carta da Alegria, porque nesses 4 capítulos, Paulo cita a palavra alegria 13 vezes. Então, pelos estudiosos, ela é conhecida como a Carta da Alegria. Como eu disse, foi escrito na primeira prisão de Paulo em Roma. Ele foi preso pelos motivos de sempre, por pregar o evangelho, por ser acusado de blasfêmia contra o imperador, e esses outros motivos que sempre o levou para a prisão e para os chicotes. A igreja de Filipenses, ela era uma igreja bem pobre, tanto é que em 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, Paulo vai ficar surpreso pelos mantimentos que foram entregues pela igreja para poder ajudar os pobres de Jerusalém, quando Paulo estava voltando para lá, levando os mantimentos. Dito isso, no primeiro versículo, no versículo 4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Nesse pequeno versículo nós podemos entender uma coisa: ser alegre no Senhor não é um pedido, é uma ordenança. O Evangelho, ele é alegria, o reino de Deus é alegria. Não somente isso, mas também o Espírito, o fruto do Espírito é alegria. Então, a ordem de Paulo, conforme a vontade de Deus, nos revelando é alegrai-vos. Alegrai-vos, se alegrai-vos, independente da situação, alegrai-vos. Esta é uma ordenança. Paulo não está pedindo que sejamos alegres. Deus não está pedindo que sejamos alegres. Deus está ordenando, alegrai-vos. Independente da situação, alegrai-vos. A alegria é independente das circunstâncias, ela é ultracircunstancial. Se a nossa alegria fosse depender de alguma situação, Paulo seria um dos maiores infelizes da Bíblia, porque ele sempre esteve em chicote, sempre esteve preso injustamente, sempre passou por privações. No decorrer da carta, aqui no versículo 10, ele vai falar que ele se alegra tendo, ele se alegra não tendo, porque ele aprendeu a ser satisfeito em Cristo, independente da situação, tendo ou não tendo. E ele finaliza dizendo: posso tudo naquele que me fortalece. Então, a alegria, além de ser ultracircunstancial, é uma ordenança, devemos nos alegrar. Em terceiro, a alegria, ela é uma pessoa. A alegria é Cristo Jesus. A alegria é o sacrifício de Cristo. Se o Evangelho, traduzido no original, significa boa notícia, então, sempre quando nós recebemos uma boa notícia, nós nos alegramos. Ninguém se alegra com ninguém fica triste com uma boa notícia. Então, a nossa alegria é Cristo e o Evangelho, o reino de Deus, não somente isso, mas também
Tudo que envolve a Bíblia é sobre uma pessoa, é sobre Cristo Jesus. Então é através dessa pessoa que nós devemos nos alegrar. Nós que professamos a fé em Cristo Jesus, nós temos essa certeza, nós temos essa alegria. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o anseio das nossas almas. Tem uma palavra do Walcher que ele repete muito, e eu acredito que enquanto eu morrer eu vou repetir, que Jesus Cristo não é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo é tudo que nós temos. Além de Cristo nós não temos nada. Além de Cristo não há para onde correr, não há o que fazer. Cristo é tudo que nós temos. Dito isso, no capítulo 4, Paulo vem dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo está dizendo aqui que nós devemos, através do nosso dia a dia, através da nossa vida, revelar o caráter de Cristo. Então, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, seja as nossas atitudes conhecidas por todos, as nossas atitudes boas, o nosso amor demonstrado pelo nosso próximo, o nosso amor para com o nosso vizinho, o nosso amor para com o nosso irmão aqui mesmo da igreja, o nosso amor para com os nossos familiares. Nós precisamos refletir o caráter de Cristo na onde nós estamos, nós precisamos refletir o caráter de Cristo aonde nós, seja no ônibus, seja no serviço, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos transparecer o caráter de Cristo. Um crente ranzinza, um crente mal-humorado, não é o que a Bíblia nos ensina, não é o que a Bíblia nos orienta. Você não vê Cristo assim. Se nós somos imitadores de Cristo e temos essas atitudes, crentes amargurados que tudo reclama, tudo critica, tem alguma coisa errada. Nós não estamos refletindo o caráter de Cristo. E o nosso testemunho não está sendo o que a Bíblia orienta que nós devemos ser. Nós não estamos sendo alegres, como a carta nos ensina. Então, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Que todas as pessoas conheçam. O pastor lá da igreja, ele é uma pessoa alegre. O Mateus, ali que mora na Facó, é uma pessoa alegre, está sempre contente, independente da circunstância, está alegre. É assim que nós cristãos, é assim que nós que professamos a fé em Cristo, devemos ser conhecidos aonde nós estamos. Além disso, no final do verso 5, ele diz: perto está o Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. A palavra perto, aqui no grego, ela significa tanto lugar quanto tempo. Então, só nessa palavra aqui, perto está o Senhor, tem um significado enorme. Porque nesse momento, nós sendo testemunhas, porque quando eu digo para nós sermos, para a nossa amabilidade, para que nós venhamos demonstrar o amor de Cristo, é claro que em muitos lugares é difícil, nós vamos passar por provações, nós vamos ser criticados, mas ele completa nos dizendo: perto está o Senhor. Isso quer dizer que a palavra traduzida tanto para lugar quanto para tempo, traz o sentido de que, mesmo nós aqui em vida, aqui na terra, Deus está do nosso lado. Mesmo nós estando aqui em vida, aqui na terra, o Senhor está do nosso lado, nos amparando, nos encorajando. É Ele quem vai nos avaliar, é Ele quem vai nos julgar. Então, o Senhor aqui no nosso dia a dia, Ele está do nosso lado. Ele está do nosso lado nesse momento. Você que crê em Cristo, independente de onde você esteja, o Senhor está contigo. O Espírito Santo está contigo, testificando do amor de Cristo, trazendo à memória a você aquilo que te dá esperança. E não somente neste momento, mas perto está o Senhor da sua vinda. Meus irmãos, a gente ouve há muito tempo essa verdade de que Cristo vai voltar. A gente ouve há muito tempo e parece que isso não vai acontecer. Muitas catástrofes, muitas coisas ruins acontecendo, mas uma coisa eu posso te garantir: se a Bíblia disse que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Se a Bíblia disse que Ele vai voltar, creia, acredite de todo o seu coração, viva para essa verdade. Não viva pensando no amanhã, mas viva pensando na glória com Cristo, na vida eterna. Tudo isso daqui é passageiro, tudo isso daqui vai passar, mas a fé em Cristo é algo que jamais vai passar, jamais vai passar. Se apegue nisso, essa que tem que ser a nossa alegria, o nosso mover, é isso que tem que nos despertar toda manhã, independente da situação, independente de pandemia. Creia, a
haverá um dia que você estará com Cristo Jesus, reinando eternamente, e você não sofrerá, você terá paz, você não terá medo, você somente glorificar, santo, 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 para todo sempre. Então se apega nessa verdade, independente do que você está passando, perto está o Senhor, creia nisso de todo o coração. Continuando, quando ele fala, seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu estava pesquisando antes de trazer a mensagem, e a ansiedade, ela é registrada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que mais de 50% de pessoas que passam nos hospitais, elas têm o quadro de ansiedade, elas é diagnosticada com ansiedade. E a ansiedade, ela pode vir por diversas causas. Seja por uma frustração no relacionamento, seja através nós deixamos nós colocarmos as nossas confianças em coisas materiais, uma confiança excessiva nas coisas materiais. Irmãos, é importante que nós entendamos que pessoas irão nos decepcionar e nós iremos decepcionar pessoas, mesmo que a gente não queira. Isso irá acontecer. Nós somos falhos. O único que é perfeito é Cristo, e mesmo assim ele não agradou todos, ele não decepcionou, mas ele não agradou todos. Nós iremos decepcionar pessoas. E por isso que nós não podemos deixar a nossa confiança em pessoas. Porque se nós nos frustrarmos, nós iremos ficar ansiosos, angustiados. Então a causa da ansiedade pode ser um relacionamento frustrado, a causa da ansiedade pode ser uma confiança excessiva no dinheiro, uma confiança excessiva naquele valor que você tem na conta. Se ela está zero, você fica angustiado, apreensivo. Pode ser uma pandemia, que é o que estamos vivendo, a angústia com os filhos, a angústia com os entes queridos. Tudo isso pode nos trazer angústia, tudo isso pode trazer a aflição das nossas almas. Mas assim como Paulo aponta um problema e critica esse problema da ansiedade que todos nós vivemos, ele também traz a solução. Porque no decorrer do capítulo 5, ele diz, no capítulo 6, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo aqui está dizendo que se Paulo está trazendo um problema, automaticamente ele traz a solução. Paulo não somente não somente dá o problema, mas ele também traz a solução. Então, se o problema é a ansiedade, a solução é a oração. Se o problema é a ansiedade, a solução é a oração. E a oração, ela quer dizer adorar. A oração quer dizer se prostrar a Deus. A oração quer dizer você dobrar os seus joelhos no seu particular e diante de Deus trazer as suas orações, as suas súplicas e as suas ações de graças. A oração tem um exemplo que eu vi que eu acho muito importante. Nós temos aqueles amigos do peito, aqueles familiares, o nosso pai. Tem pessoas que se falarem tal coisa, nós vamos acreditar. Aquele amigo de infância. Se o seu pai chegar em você e falar, filho, fica tranquilo, que eu tenho o que você precisa e amanhã eu vou te dar. Aguarde até amanhã, que amanhã eu vou te dar. Fica tranquilo, amanhã eu vou te dar. Você vai confiar naquilo que o seu pai vai te dar. O seu pai falou, amanhã eu vou te dar, você sabe que ele te ama. Então, você vai descansar e vai saber, amanhã eu vou ter aquilo que eu preciso. Porque quando Deus fala, descansa que eu vou te dar, nós não confiamos, nós argumentamos, nós ficamos inquietos. Talvez seja uma falta de intimidade com Deus. Se nós confiamos no nosso amigo ou no nosso pai, porque nós estamos sempre próximos dele, por que nós não vamos confiar no Deus, aquele Deus, o Deus que nos criou, o Deus que derramou o seu sangue por nós? Ele nos ama. A Bíblia diz, pedir e dar-se e será dado. A Bíblia diz, bata na porta que será aberta. Então nós temos essa certeza. Peça para Deus.
peça para Deus que Ele irá ouvir o seu clamor. Não somente na oração, mas com súplicas. As súplicas é os pedidos. Peça para Deus. Peça para Deus o que você precisa. Peça para Deus aquilo que está entristecendo o seu coração. Coloque diante dEle. Não adianta você compartilhar para vizinhos que não vão te ajudar. Não adianta você compartilhar no Facebook, no Instagram, ou no WhatsApp. As pessoas ali, a maioria só quer saber o que está acontecendo, mas não vai te ajudar. Não adianta você compartilhar nas redes sociais, mas você não apresentar diante daquele que pode solucionar o problema. Então, quando você tiver com uma dificuldade, com uma ansiedade, com uma tristeza, feche a sua porta, fique de joelhos, peça para Deus: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Tu és o Senhor do universo. A Bíblia diz que Ele mede os céus com a palma das mãos. Você já parou para entender o tamanho da grandeza do Deus que você serve? Ele conta cada fio de cabelo seu. Ele sabe cada um, ele sabe os números exatos. Ele chama as estrelas pelos nomes. A terra é o estrado dos pés dele. Tamanho é a grandeza do Deus. A nossa mente limitada e pequena nem consegue imaginar o tamanho dessa grandeza e dessa glória. Então, peça para Deus. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para ouvir. E de acordo com a necessidade, Ele irá suprir. Peça para Deus. Suplique a Deus. Converse como você conversa com um amigo. Apresente as suas dificuldades diante dEle. Você não precisa ser aquela pessoa ritualista para poder falar o que você quer. Fala como você fala para um amigo. O que está no seu coração, compartilha com Deus. Ele ouvirá o seu clamor. Além disso, oração e súplicas com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Ação de graças é gratidão. Ação de graças, Paulo está querendo nos ensinar que na nossa oração nós devemos adorar, nós devemos pedir e nós devemos agradecer. Acredito que todos nós aqui temos motivos para agradecer. Se você está me assistindo, é sinal que o fôlego de vida está no seu nariz, você está respirando, o fôlego de vida está em você. Talvez você esteja passando por dificuldades, mas creio que muitos aqui, pelo menos uma refeição tiveram, se não todas, a maioria. Creio que cada um sabe o seu particular, cada um sabe o seu motivo de agradecer. Cada um sabe aquele sentimento que só Deus sabe, que Ele curou e que Ele sarou a sua ferida. Só você e Deus têm motivos de gratidão que você não compartilhou com ninguém. Deus curou e tratou, e só você e Ele sabe. Só você sabe de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na sua vida. Só você e Deus sabe. Então você tem muitos motivos para agradecer. Independente do que nós estamos passando, agradeça. Agradeça pelo alimento na mesa. Agradeça pelo teto que você mora. Agradeça pela cama que você tem, pelo cobertor, pelo simples, pelo travesseiro, pelo banho quente, por cada coisa que Deus tem suprido. Tem muitas pessoas que faltam esse pouco e você tem. Então agradeça. Há muitos motivos para nós agradecermos. Há orações completas. Há dias, se nós pudermos dobrar os nossos joelhos somente para agradecer, nós ficaremos horas. E muitas vezes nós nem sabemos o que orar quando dobramos os joelhos. Se você quer um motivo, agradeça. Dobre os joelhos simplesmente para agradecer. Agradeça tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz e tudo o que Ele vai fazer. Porque independente da circunstância, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nada saiu do rumo dEle, nada saiu dos seus planos. Tudo está nos planos de Deus. Apenas descansa, peça e agradeça. No decorrer do versículo, ações e graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No versículo 7, está dizendo: depois de tudo isso que Ele nos ensinou, da ansiedade, das orações, o lugar que era ocupado pela ansiedade, agora é ocupado pela paz de Deus. O lugar que antes era ocupado pela inquietação, agora é ocupado pela paz de Deus, pelo descanso. A paz de Deus é maior que a compreensão humana. Aqui também no versículo nos ensina. Essa paz de Deus não é a paz que o mundo tem.
Não é a paz momentânea de um momento de alegria, de um momento na balada, de um momento bebendo. Essa não é a paz que Deus tem para oferecer. A paz que Deus tem para oferecer é aquela paz que reflete na Bíblia, que mostra os martírios, pessoas que sofreram, que morreram, mas morreram por amor de Cristo. Morreram falando que Jesus Cristo era o Senhor. Talvez você esteja me assistindo e não conheça Cristo, mas a paz que Cristo tem para te oferecer, se você se arrepender dos seus pecados e se entregar para Cristo, é a paz que você jamais conheceu, é a paz de descanso de alma, é a paz que excede todo entendimento, é a paz que faz você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. A Bíblia diz, em paz eu me deito, em paz eu me levanto, porque o Senhor tem me consolado. Então, essa paz que Paulo está nos dizendo não é uma paz qualquer, é a paz do Rei dos Reis, que é entregue para todos aqueles que professam a Cristo como único e Salvador da sua vida. No fim do versículo, Paulo está dizendo, guardará, e o Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lendo essa passagem, eu lembrei de Daniel. Foi decretado uma ordem, perante o rei, que não poderia orar na Babilônia, se não me engano, e porque as pessoas sabiam que Daniel orava 3 vezes no dia, de manhã, de tarde e à noite. E quando Daniel ficou sabendo dessa ordenança, a primeira coisa que ele fez foi orar. Provavelmente ele estava angustiado, ele estava aflito, ele estava ansioso, e ele fez o que a Bíblia ordena. Ele não sabia disso, mas ele tinha intimidade com Deus. Não estava escrito isso, mas ele tinha intimidade com Deus, ele sabia. Então, a primeira coisa que ele fez foi orar. E as pessoas que estavam ali de olho, porque era o intuito deles que ele fosse orar, já estavam esperando. Então, quando ele foi orar, já levaram para o rei. O rei gostava dele, mas conforme era um decreto dele, ele não poderia voltar atrás. E enviou Daniel para a cova dos leões. Daniel, ele estava intacto. E o engraçado que me chama a atenção é que quem ficou angustiado foi o rei. A Bíblia não traz relato de que quem ficou angustiado foi Daniel. Porque Daniel sabia em quem ele cria. Daniel sabia em quem ele cria, ele sabia que Deus era suficiente, poderoso. Se ele quisesse, ele sairia intacto. Se ele não quisesse, ele teria morrido, mas ele iria encontrar com Deus. Então, essa é a paz que nós precisamos. É a paz de... Claro que nós não temos cova dos leões, mas nós temos dificuldades que parecem ser iguais. Nós temos angústia na alma que muitas vezes parecem ser a mesma coisa. Parece uma cova de leões, mas nós precisamos descansar em Deus e saber que a vontade dele irá ser feita. Independente do que estão falando, independente que todos acreditaram que Daniel ali na cova iria morrer. Ninguém acreditaria que ele iria sair vivo, mas ele saiu. E a partir desse decreto, a partir desse acontecido, o rei ordenou que todos exaltassem e prestassem culto ao Deus de Daniel, porque ele entregou a sua aflição, não deixou de fazer o que Cristo mandou e permaneceu firme em meio à prova. Ele levou a sua súplica para Deus. Ele não deixou de orar porque mandaram. Ele orou porque ele sabia que dessa forma ele tinha acesso ao Pai. Ele sabia que dessa forma, orando, intercedendo, ele iria ouvir um clamor. Ele sabia em quem ele cria. Então, que essa seja a nossa fé, irmãos. Hoje em dia parece que a oração ficou um pouco banalizada no meio cristão. Parece que não é mais algo que a Bíblia ordena. Não é mais algo que a Bíblia ordena. Você que é pai, você que é mãe. Qual foi a última vez que o seu filho, seu esposo, a sua esposa pegou você de joelhos na cama orando? Qual foi a última vez? A oração é uma ordenança. A leitura da palavra, a oração, a meditação, o jejum. Nós precisamos disso para buscar a santidade, para estar mais próximos de Deus.
A ansiedade é algo real e tem tomado conta de muitas pessoas. Muitas pessoas fazem coisas absurdas sem pensar, sem calcular o preço, sem pensar nas consequências, porque estão ansiosas, porque estão aflitas. Irmãos, nós que professamos a fé em Cristo, nós precisamos ser diferente. Nós precisamos levar os nossos anseios a Cristo. Nós não resolvemos os nossos problemas igual o mundo resolve. Nós não resolvemos os nossos problemas igual o mundo resolve. Nós somos diferentes, nós somos sal e luz. Nós precisamos iluminar em meio às trevas. Em meio a uma pandemia, precisam ver a alegria que eles não têm em nós. Em meio à pandemia, precisam ver o sabor que eles não têm, mas que nós que somos cristãos, que professamos o amor em Cristo, nós temos. Porque o Senhor fala que nós temos. Nós somos sal e luz. E se a Bíblia diz que nós somos isso, então nós somos. Então nós somos. Creia nisso de todo o coração. Seja diferente. Se você está com a vida de oração um pouco, como eu posso dizer, um pouco defasada, não tem sempre ido em constante oração a Deus, apresentando os seus motivos, em nome de Jesus, saia desafiado essa noite. Saia desafiado essa noite para poder depositar diante de Cristo todos os seus anseios, todos os seus medos, e eu tenho certeza que Deus suprirá a angústia, se o seu coração estiver, e o mais importante, você será íntimo, você será íntimo. O Billy Graham diz uma frase que eu gosto muito, que ore a Deus até que você e ele sejam amigos íntimos. Então saia desafiado nesta noite, interceda, clame a Deus, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo, pelos poucos que estão aqui. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder louvar o Teu nome, poder partilhar da Tua palavra, podermos engrandecer e exaltar o Teu santo nome, pois foi para isso que nascemos, Pai. Senhor, obrigado por tudo que tens feito e tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Deus, que essa palavra fale nos nossos corações, começando por mim, Pai. Que venhamos ser desafiados à vida de oração, Pai. Uma vida constante de oração, intercedendo pelos nossos líderes, Pai. Intercedendo pela Igreja de Cristo, pelas pessoas, Pai, que estão passando por dificuldades nesses momentos. Deus, em nome de Jesus Cristo, visite cada coração, Pai, que está me ouvindo, que está aqui. Faça o Teu querer para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, encoraje a sua igreja, desperte a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu preparei uma canção e eu gostaria que você pudesse, aí na sua casa, se preparar e ouvir este hino. E este hino eu cantava quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Mas até hoje fala muito ao meu coração. Eu queria que você guardasse na sua mente. É o hino 556 do cantor cristão, Oração da Noite. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em
mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal e sossego tenho, sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor que salva, graças te darei. Ó Jesus bendito, na minha oração e seguro durmo, sem perturbação. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda a tua igreja. Guarda-nos, ó Deus, do mal, do acidente, do homem sanguinário, do vírus, da doença, da praga. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda a tua igreja, porque nós cremos em ti, Senhor. Como cantamos nesse hino, ao aflito estende a tua mão e envia o teu consolador. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que possamos a cada dia andar de acordo com o teu querer e a tua vontade. Abençoa teu povo que nos assiste, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão, na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.